pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje com a nossa 8ª aula. Isso mesmo. E hoje nós vamos tratar justamente de algo muito importante e que assombra os professores, que é a disciplina em sala de aula. Não que as crianças deixem de ser o que elas são, mas que elas se comportem e que sejam respeitosas com os professores. Não é isso que os professores esperam, né? Um bom comportamento. Então é justamente isso que nós vamos ver. O que causa o mau comportamento em uma criança? Quando uma criança não age como nós queremos, será que é apenas um mau comportamento delas ou algo externo que pode estar causando algum tipo de motivo ou motivação para que elas ajam como agem? Então é justamente isso que nós vamos ver nesse vídeo. A primeira questão são problemas. E que problemas são esses? Por exemplo, quando a criança ela não está tendo atenção, né? Ela está totalmente, o professor está ensinando e a criança está no mundo da lua, conversando com o coleguinha, brincando, pulando, saindo daquela realidade a qual o professor está mostrando naquele momento. Né? O professor está contando uma história, está fazendo uma atividade e a criança fica, né, totalmente alheio. Então esse é um problema, né, a desatenção. Quando uma criança chega atrasada, né, nós temos um horário para iniciar, mas por que essa criança, por que esse aluno, por que ela chega sempre atrasada? Não é uma vez, né, na vida, uma vez, de vez em quando acontecer, é normal, mas sempre. O que está causando isso? E é claro, se você chega atrasado, você já perdeu todo aquele ritual, digamos assim, daquilo que fez com que aquela aula procedesse de uma maneira normal. E é claro que o atraso faz com que o aluno, ao chegar, já encontre toda a organização daquela sala montada. Ou seja, as crianças já estão ali, né, já entraram no ritmo, conforme a professora já colocou, já estipulou. Então chega aquela criança e acaba atrapalhando, né, totalmente alheia, e aí gera essa desatenção, o atraso dessa criança. O que gera outras questões nessa problemática, que é justamente a falta de respeito, porque ele acaba não obedecendo a professora, o que gera bagunças, o que gera conversas paralelas, enfim, são problemas que o professor precisa lidar. Esse mau comportamento, o que é o causador dele? Então veremos alguns aspectos desse comportamento. O primeiro aspecto é a questão física, tanto da questão do crescimento dessa criança, que porque está em fase de crescimento, então parece que não, mas inclusive até o se esbarrar em mesas, em cadeiras, nos coleguinhas, tem a ver com essa fase de crescimento. Uma outra questão também física é a própria arrumação da sala de aula. O professor ele precisa ter uma, digamos assim, uma consciência, né, uma estratégia na hora de fazer essa arrumação da sala. Então, a depender do seu espaço, você vai perceber justamente qual a melhor colocação dos móveis, das mesas, das cadeiras, armários. Né? Normalmente, não é interessante que a criança, por exemplo, fique de frente, né, para a porta de saída. O interessante é que ela fique de costas. Então, pode ser que você até já saiba disso, mas tem muitos professores que não sabem. Por quê? Porque muitos adultos, muitas outras distrações estão justamente diante deles. Quando eles estão de costas, só o professor vai ter essa visualização, ou de costas ou de lado, vai depender dessa arrumação. Então, até isso é importante que o professor veja, porque talvez essa seja uma das questões do mau comportamento. A outra questão é a questão social, que é justamente o desejo de brincar, o desejo de se expandir, o desejo de chamar atenção para si. Depois de ter estado, né, durante a semana em sala de aula
e ser exigido dele todo esse comportamento, as regras, né? Saber como que tem que se comportar. Ou seja, na igreja, muitas vezes essa criança acha que é diferente, que ali é o lugar onde ele pode pular, brincar, abraçar, se desconcentrar, não prestar atenção aos professores, porque na escola secular é diferente da escola da igreja. Então o professor acaba tendo um trabalho de trazer essa criança para uma realidade, que tudo tem o seu momento certo, o seu tempo certo de acontecer. A outra questão também é a influência do lar, né? Os pais que não são cristãos, então isso prejudica muito na hora que essa criança está no culto infantil, na reunião, né, com outras crianças na igreja, a falta de respeito, né, falta de limites dentro da própria família. Tudo isso gera um mau comportamento, porque se essa criança não tem disciplina dentro do lar, obviamente que onde ela estiver, ela não obedecendo seus pais, não vendo eles como figura de autoridade, qualquer uma outra figura de autoridade que não seja os seus pais, também essa característica desse aluno estará repercutindo nessa relação. Ou seja, essa criança deixa de ver a autoridade em qualquer pessoa que seja. Não interessa a posição dela, porque aquilo que ela recebe no lar é aquilo que ela leva para qualquer ambiente. Uma outra questão também que gera um mau comportamento é o ensino inadequado, né? O professor que não se prepara para aquela aula, não tem um plano de aula, não tem uma organização, o que vai ocorrer é que vai sobrar muitas lacunas naquele espaço para com as crianças. Quando um professor ele vem, né, com todo o seu plano de aula bem organizado, bem estruturado, o que acontece? Aquela criança ela tem uma percepção, ela sabe que uma coisa leva a outra, não tem muito espaço, e não só a questão de espaço para que ela, né, de repente, tire a concentração dela, mas acontece que aquela aula foi tão bem preparada, tem tanto assim uma coisa a ver com a outra, que essa criança ela fica totalmente concentrada naquilo que está sendo ensinado, porque é uma coisa criativa, com muitas atividades, com muitas coisas que ela julga interessante para a sua idade, para a questão de seu conhecimento, ou seja, é muito importante ter um ensino adequado para que esse mau comportamento seja extinto na sala de aula. E além disso, muito interessante é que o próprio professor tem uma atitude de compreensão em relação a essa criança, que não coloque essa criança de lado, que tenha esperança nessa criança, acreditando que sim, tem jeito para essa criança, porque muitos professores, não somente professores, como muitos adultos ao redor dessa criança, os próprios pais, às vezes, essa criança ela acaba ouvindo, esse aí não tem jeito não, esse aí, olha, eu já até desisti dele, né? São frases que crianças escutam, essas crianças que são mais danadinhas, e o que ocorre é que essa criança, ela se apropria dessa informação acreditando que realmente é assim que ela é. Aquele adulto não tem nenhuma expectativa positiva em relação a ela. Então ela acaba agindo de acordo com aquela expectativa que tem sobre ela. Um outro fator é a questão psicológica. Crianças com complexo de inferioridade, de rejeição, crianças que são desprezadas nos seus lares. Então, às vezes ocorre de um professor ter em sua sala uma criança que esteja dentro desse estigma, né? Uma criança que tem uma autoestima baixa, ou então o contrário, uma criança com complexo de superioridade, o que também é muito comum hoje, né? Que são, como alguns psicólogos dizem, é o complexo de príncipe, né? De princesa. Muitos pais que não têm tempo de dar atenção para os seus filhos e dão toda a atenção justamente fazendo com que esses príncipes e princesas tenham tudo que eles querem, tudo que eles desejam vem às suas mãos. Então, justamente para compensar aquilo que o pai não pode dar. E então essa criança com esse complexo de superioridade acha que são, né, maiores, que são e que precisam ter toda a atenção do outro. Como resolver essa questão? Agora a gente vai ver alguns pontos que pode resolver, né, o problema da falta de disciplina em sala de aula.
Então, veja, eu acabei de falar sobre a questão da falta de disciplina nos próprios lares, né? Da falta da criança enxergar os pais com autoridade. E se ele não enxerga os pais, eles não vão enxergar mais ninguém. E se eles não enxergam mais ninguém, você já parou para perceber ou para pensar que eles também não vão ver Deus com autoridade? Então, isso é um fator bem interessante. Inclusive, muitos psicólogos dizem que disciplinar uma criança pode ser prejudicial para ela. Imagine, né? E na verdade é o contrário, a criança ela necessita disciplina, ela necessita limites, justamente para que ela se torne um cidadão consciente. É dever nosso. Agora, o que que o professor pode fazer? Ele pode tentar, enquanto sobre os seus domínios, mostrar a essa criança a importância, sim, de uma disciplina. Ela tem sim, não que abrir mão da disciplina, porque inclusive todo pai, toda mãe cristã precisa colocar isso em sua mente, não se levar porque os psicólogos, porque os doutores disseram que a criança pode ser prejudicada com a disciplina. Ela vai ser prejudicada se ela ficar sem disciplina. E, óbvio, todo pai e mãe consciente precisa ter isso em mente. Então, o professor também, ele não deve abrir mão dessa questão. E um dos fatores que vai ajudar a criança nessa questão é o amor. A primeira de tudo, de todas, é o amor. Então, questões básicas sobre a questão coisas que já foram faladas aqui, então não vou me estender muito. Mas a questão de chamar o nome, de se interessar por essa criança, de não envergonhar ela diante dos outros, de não perder a esperança nessa criança, de tentar ser amigo dela, de falar com ela carinhosamente, mas firme, entendeu? Então é muito importante que o professor não perca esse foco, não perca a esperança nessa criança. Lá em Romanos 5,5 diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, o Espírito Santo de Deus está em nós e nos ajuda com essa questão de amar o nosso próximo, né? No caso aí, a criança. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, é nosso dever orar por essas crianças, cada uma das crianças, principalmente esses que têm mais dificuldades, que normalmente demonstram, né, esse mau comportamento. Creia, a criança, para ela estar agindo dessa maneira, alguma coisa está faltando. Ou seja, muitas dessas crianças, não é porque elas têm tudo que elas são felizes. Às vezes as crianças elas só precisam de um pouco de afeto, de amor, amor dos próprios pais. Elas acabam, por causa dessa atitude dos pais, se tornando crianças vazias, crianças frias, crianças deprimidas, crianças tristes, infelizes. E muitas vezes esse é o motivo delas estarem chamando a atenção para si. Então, se o professor demonstra esse afeto, demonstra esse carinho, demonstra a partir do conversar com ele, olhando para ele com amor, né? Tratando ele sem expor aquela atitude a qual ele seja envergonhado. Então, orar é um dos fatores bem importantes para que essa criança, sim, espiritualmente, haja mudanças em sua vida. Então, não desanime dessa criança que você acha que é difícil, que não tem esperança, porque tem esperança. Ame. Uma outra coisa que é interessante é que quando você ora por uma criança, o próprio amor de Deus, ele se intensifica no seu coração. Então, quando você coloca qualquer pessoa no altar de Deus, a partir da oração, não é que Deus precise da sua oração. Na verdade, é nós que precisamos de orar, porque a oração nos fortalece. Então, faça disso uma prática na sua vida, colocando cada
aluno diante de Deus. E você vai ver como seu coração vai se encher de amor por cada um deles, até por aquele que é mais difícil, aquele que você menos gosta. Outro fator é a questão do entusiasmo. O professor está em sala de aula, então chegue com alegria, com entusiasmo. As crianças vão perceber essa sua alegria, esse seu desejo, esse sentimento de honra, né? Você vai estar ensinando algo sobre Deus, né? Algo que é muito importante que elas saibam. Então, quanto mais você demonstrar isso para essa criança, mais ela vai sentir o quanto é importante ela estar ali. Então, o entusiasmo é fundamental. Imagina aquele professor chegar como se estivesse carregando um trem nas costas, né? Desanimado, às vezes reclamando porque não tem um ar-condicionado, porque às vezes o ambiente não é tão interessante ou porque a sala é pequena. Não reclame. Coloque isso diante de Deus em oração. As crianças, elas observam isso. Então, alegria, entusiasmo, disposição. E você vai ver que vai fazer uma grande diferença. A questão do conforto também. Então, quando eu falo de conforto, é as crianças estarem com os móveis apropriados à sua idade, ao seu tamanho. Crianças pequenas, cadeiras pequenas, crianças maiores, cadeiras maiores, de acordo à estrutura das crianças, a estrutura física delas. A questão de ter tapetes, almofadas, a depender do seu ambiente. Crianças não vão sentar em cadeira, coloca ela sentada em roda, né? Cria um ambiente que seja gostoso, que seja confortável, que seja interessante para essas crianças. Além disso, questão das atividades que você realiza, que não sejam tão longas, que você possa estar dividindo essas atividades em várias outras pequenas atividades para que eles não se cansem. Então é importante você estar criando esse conforto nas crianças, para que elas saibam, né, que quando elas tiverem que estar com o professor, é algo muito gostoso, é algo especial, é algo diferente daquilo que elas encontram na escola secular, na escola durante a semana. Uma outra coisa que o professor deve também pensar é a questão da pontualidade. Chegue antes das crianças, para que você possa preparar o ambiente, que você possa preparar os materiais que serão utilizados. Às vezes acontece de você ver aquele professor, as criancinhas já estão na sala e aquele professor chega abafado, derrubando alguma coisa, né? Daquele corre-corre, né? Suado, enfim. Aí até esse professor preparar tudo aquilo que ela vai dar, quer dizer, já comeu aí alguns minutos, né? Às vezes porque esse professor não está tão entusiasmado assim, não está tão animado assim, não tem aquela alegria de estar nessa função, nesse ministério infantil, não vê isso como realmente uma honra de Deus, um privilégio de Deus na vida dela, não enxerga as crianças dessa forma, ou seja, já que eu tenho que cumprir o meu papel aqui no Ministério Infantil, então esse professor acaba eliminando um tempo que seria precioso com essas crianças e trazendo para essas crianças uma oportunidade de crescerem diante de Deus. Então, a pontualidade é importante. E veja que se o professor não age dessa maneira, o professor, por exemplo, que chega atrasado, o que vai causar nessas crianças? Um mau comportamento, porque quando ele chega, o professor, nesse momento, aquelas crianças é que já estão com toda a sua organização montada. Que organização é essa, Sandra? Eles já estão num pega-pega, num brinca, num conversa, até o professor chegar e colocar essas crianças, né, para orar, para poder ouvir a história, alguns cânticos que serão cantados. Enfim, essa criança não está com a mentalidade, você vai ter que sintonizar ela naquilo que você quer. Então, vai haver justamente esse desencontro, esse desequilíbrio. Então, é muito importante, né? Fator para você eliminar o mau comportamento, chega cedo, professor. Seja pontual, prepare uma aula realmente de excelência. O ensino adequado é o professor pensar na questão do tempo ao qual ele consegue prender a atenção daquela criança. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, ela só vai ter 1 minuto da atenção desse professor. É muito pouco. Então, o professor ele precisa ser breve, ele precisa usar de muita repetição, ele precisa usar de muitas imagens, objetos, coisas que façam com que essa criança prenda a sua atenção. A repetição é muito importante. Crianças de 3, 4 anos de idade, o professor, ele sabe que a criança ela só vai mais ou menos durante 5 minutos
ter a sua atenção presa da mesma maneira que também a criança precisa da repetição, a de 4 e 5 anos também é bom que o professor repita, que use imagens, que use objetos chamativos, que dramatize, inclusive agregando a essa criança que ela também faça parte dessa dramatização. Não o professor só dramatizar, mas que os alunos também possam fazer parte dos personagens. Então isso é muito importante, as crianças vão amar. As crianças de 6 e 8 anos de idade já ficam um pouquinho mais, 10, 15 minutos. Mas também é interessante que haja a dramatização, né? A questão deles poderem se envolver nessas histórias. Então as crianças com essa idade, eles são apaixonados em fazer parte, né? Em poder vivenciar essa realidade. Então, 10, 15 minutos. As crianças de 9 a 11 anos amam histórias que têm heróis. Então, a Bíblia, a gente sabe que está cheio de heróis. Então, que o professor possa explorar essa questão, né, de contar histórias com heróis, em que as crianças de 9 a 11 anos, elas possam ver como foi a atitude desses personagens bíblicos, qual foi o motivo pelo qual Deus buscou essas pessoas, como Deus agiu na vida dessas pessoas, ou seja, contextualizando para essa criança de 9 a 11 anos, para que ela entenda que Deus é real, que Deus pode fazer parte da vida de uma pessoa, que Deus ele busca pessoas para serem parceiros dele, né? Então a criança de 9 a 11 anos, ela já tem a atenção delas vai até uns 20 minutos. Então veja que você pode explorar bastante essa questão das histórias na vida dessas crianças. Da mesma forma que é muito importante, conforme eu coloquei os tempos aqui, é óbvio que o professor ele pode até conseguir um pouco mais de tempo para cada faixa etária, e isso vai depender da criatividade, do entusiasmo, né, do amor que esse professor tem. Então veja que não é uma receita de bolo, depende muito do chamado desse professor, de como ele se enxerga. Quanto mais valor ele se der, né, sabendo que foi Deus que o chamou e ele tiver essas características, criatividade, entusiasmo, amor, né, uma pessoa que sabe envolver as crianças, que busca o conhecimento, que tem o conhecimento de cada faixa etária, quanto cada faixa etária aguenta. Então esse professor vai fazer aulas criativas, programações diferentes a cada encontro, envolver essas crianças, fazer com que essas crianças se alegrem em estar ali, em estar aprendendo e em contextualizar para suas vidas a realidade bíblica, não tendo a Bíblia como uma história, né, ou como um livro de carochinha, mas fazendo com que todas as crianças sejam envolvidas, principalmente aquelas que não têm os pais que sejam cristãos. Então é um desafio muito grande para o professor, mas que ele consegue vencer. Então, professor, seja calmo, seja bondoso com as crianças, seja firme, sempre explique se você teve a necessidade de uma repreensão, de chamar a atenção, por que você está chamando a atenção. Se você tiver que se desculpar sobre algo, se desculpe. Tente envolver todas as crianças, não deixe ninguém de fora. Haja, né, escutando as crianças com atenção, como eu já coloquei aqui em outras aulas. Quanto mais você escuta, você sabe o que é que você precisa ensinar para essa criança. Você tenta colocar a Bíblia de uma forma contextualizada para a realidade dela. Você não fica simplesmente, como é que eu poderia dizer? Você não fica simplesmente colocando ou enchendo a mente delas com conteúdo que não tem nada a ver com a vida diária delas. Porque Bíblia não é algo que a gente pode mergulhar como uma história. A Bíblia é um livro de relacionamento. Como a Bíblia diz lá em Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a criança não pode ver a Bíblia como historinhas, mas histórias
de um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que agiu, que age e que vai agir em sua vida, a depender das escolhas que ela faz. É isso que a Bíblia ensina, né? A gente sabe das histórias bíblicas de como o povo, quando obedecia, era recompensado por Deus, mas também quando o povo desobedecia ao Senhor, a mão do Senhor pesava sobre isso. Essa é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e as crianças precisam entender isso. Isso não é uma maldade com elas. A criança precisa ver Deus com autoridade. Então, para ela ter essa visão, ela primeiro precisa partir da gente, né? Ela precisa partir dos adultos que estão ao seu redor, que são seus pais, que são seus familiares, que são seus professores. Então é dessa maneira que uma criança ela cresce de uma forma saudável para a vida. Então, professor, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário aí, tá bom? Então, gente, um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima.